Hoje é Mabon e eu precisava parar aqui para falar sobre isso, pois esse é um momento muito especial da roda do ano e se você nunca soube o que isso queria dizer ou como se isso conecta com a sua vida real, eu tenho muito para falar. Esse momento que a gente está passando, ele não é só sobre a Terra, ele é sobre o seu ciclo, ele é sobre as estações, ele é sobre um estado interno. Se você nunca ouviu falar de Mabon, ou já ouviu falar, mas nunca entendeu o que isso quer dizer, eu vou hoje resumir de uma forma muito interessante, conectando com o sagrado feminino, para que você possa aprender de uma vez por toda o que esse sabá simboliza e como ele se reflete dentro da sua vida. Oi, eu sou a Lana e esse é o canal da Sacred Lobas, focado nos mistérios do feminino. Um canal feito para quem sangra, para quem sente, para quem habita o seu corpo. E hoje a gente vai falar sobre o Mabon, ou o equinócio de outono, mas não de um jeito acadêmico. A gente vai falar através do sentir, através do habitar o corpo. E eu vou te dar ferramentas reais para você trabalhar com ele de uma forma prática. Se você já é praticante da roda do ano há anos, ou simplesmente sente que o outono é aquele espaço que te suga para uma caverna, vamos juntas. O Mabon é um dos 8 sabás da roda do ano, ou seja, celebrações que os celtas usavam para se manter conectados com os ciclos da Terra. Tem a virada das 4 estações e tem a metade entre as viradas das estações, totalizando 8. O Mabon está acontecendo no dia 20 de fevereiro de 2026 aqui no Hemisfério Sul, e no Hemisfério Norte está acontecendo o festival oposto, que é o Ostara. O equinócio, ele significa equilíbrio. Auc nox é a palavra em latim, que significa noite igual. Então, um momento onde noite e dia são exatamente da mesma quantidade de tempo. Luz e sombra num perfeito equilíbrio. Mas esse equilíbrio é passageiro. Logo a balança já se inclina e as noites começam a ficar mais longas do que o dia, pendendo para esse lado mais noturno, mais de encontro com a própria sombra. O Mabon representa o sabá da segunda colheita. A primeira colheita a gente falou há um mês e meio atrás, que foi o Lamas, e tem um vídeo bem especial que você pode acessar aqui. E o Mabon então é um momento que terminou todo o plantio, terminou a colheita, e aí você observa tudo que você conseguiu nessa colheita e também o que foi perdido. É um momento de análise de tudo aquilo que passou. E quando a gente traz isso para o nosso ser interno, a gente se pergunta: o que foi que em você cresceu nesse ciclo? E o que foi que cresceu que você nem esperava? Mabon tem história em várias mitologias, mas tem uma delas que me toca profundamente, que tem muita relação com a história do feminino, e que é o mito de Perséfone. O mito de Perséfone foi uma das formas dos gregos explicarem as mudanças das estações. E o mito é assim: Perséfone, uma jovem muito bonita, andava no meio da floresta com as suas ninfas, ela era uma deusa, e de repente o chão se abre e vem Hades, o deus do submundo, e captura ela e leva ela para baixo, lá onde vivem as passagens do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Quando Perséfone some, sua mãe Deméter começa a ficar enlouquecida. E Deméter era a deusa da agricultura, a deusa da colheita, a deusa da abundância. E quando ela começa a ficar completamente fora de si, começa a ficar extremamente preocupada, ela se revolta. E com essa revolta, some o sol e some toda a potência das plantações poderem acontecer. E aí vem então outono e inverno. Uma época de recolhimento, uma época de cinza e que tem muita chuva também. Deméter move mundos para poder pegar sua filha de volta. Mas Perséfone tem uma grande oportunidade ali, que é se transformar em rainha do submundo. Então deixar a jovem inocente, que corresponde às expectativas da mãe, e se transformar nessa mulher que tem o seu próprio poder. E ela escolhe, comendo algumas sementes de romã, uma fruta também muito simbólica, que faz com que ela não possa ir embora do submundo de uma forma total. Então, quando sua mãe vai resgatá-la, existe um acordo que acontece com Deus Hades, e que Perséfone vai poder subir durante 2 estações, primavera e verão, quando tudo floresce e existe um sol, e depois ela vai descer metade do ano para ser a rainha do submundo. E aí, quando sua mãe chora, os céus se fecham e você tem um momento de recolhimento. A gente foi ensinada a temer essa descida, a temer o silêncio, a temer o escuro, mas na linhagem do sagrado feminino, a gente entende que toda essa experiência de internalização do desconhecido, do misterioso,
tenso e muitas vezes do desconfortável é um processo de iniciação pessoal. O que acontece dentro da escuridão não é destruição, é uma transmutação, uma transformação, uma alquimia de algo que está ali pronto para ser transformado. E a natureza sabe muito sobre isso, porque o que acontece quando ela solta todas as suas folhas? Ela não morre. Ela traz a energia para dentro, para as raízes, esperando o momento perfeito para retornar com novas folhas. E se eu te dissesse que o seu corpo também sabe fazer isso? Aqui na Sacred Lobas, a gente não observa só o sabás, a gente sente ele no corpo. E quando eu falo de corpo, eu quero dizer o ciclo menstrual. Porque o ciclo menstrual, ele é a fase das estações que acontece internamente dentro do nosso corpo, nesse ciclo de 28 dias. E você consegue pensar qual que é a fase que representa o equinócio de outono, o Mabon, dentro do nosso ciclo? Se você disse fase pré-menstrual, você acertou em cheio. Aquela fase onde tudo vai trazendo para baixo, pedindo recolhimento, perdendo energia externa e trazendo para esse mistério dentro do nosso corpo. O final da fase lútea é quando você observa que você não tem mais tempo a perder, você não tem mais paciência com as coisas que não são autênticas, que não são verdadeiras. E é por isso que a TPM tem toda essa fama, né? Então a irritação pré-menstrual, ela não é uma falha do sistema, na verdade é como se fosse uma bússola que diz claramente o que está certo e o que não está, o que está alinhado e o que não está. E não tem mais como você negar, não tem mais como você colocar panos quentes. Naquele momento você precisa falar a sua verdade. E o cansaço que vem com a fase pré-menstrual, ele também não é um problema do seu corpo. Ele é exatamente igual quando a árvore perde as suas folhas. É o momento de retornar essa energia, porque muito em breve vai acontecer o processo de liberação do seu sangue. Então, uma inteligência do corpo ativada pelo seu sistema nervoso te avisando que você pode se preparar para o que está vindo. E isso quer dizer descansar, se alimentar bem, se nutrir, porque em breve, quando o sangue vier, você vai precisar de tudo isso que você alimentou na energia da fase pré-menstrual, da fase final lútea. E a grande pergunta que você pode se fazer durante a sua TPM é: o que esse outono interno está querendo me mostrar? Agora eu vou te dar 3 práticas simples, fáceis de fazer, para que você possa celebrar o Mabon no seu ritmo. Se quiser fazer hoje, é muito mais forte, porque a gente está nesse momento de transição, mas se não conseguir fazer hoje e precisar fazer amanhã, pode também, porque ainda tem um contínuo dessa energia para o final de semana. A primeira prática é a contagem da colheita. Pega um caderno, pega um lápis e vai pensar num ciclo que faça sentido para você. Podem ser os últimos 6 meses, pode ser o último ano, pode ser o último mês. E eu quero que dentro desse ciclo você observe o que aconteceu nessa colheita? Quais foram os aprendizados que vieram para você? E eu não quero só que você celebre as coisas boas, eu quero que você também pense quais foram os desafios que te fizeram crescer. E você vai escrever nessa lista sem trazer muito para o campo mental, sem julgamento, apenas trazendo para o papel naquele ciclo que você pré-determinou, para você ter clareza de como que foi essa colheita. Lembrando que a colheita é você. Segunda prática, ritual de soltura. Pega um papel e pensa tudo que você quer soltar antes do próximo momento do inverno. Tudo que você sente que já deu dentro do seu corpo, que já está pronto para ir embora. Histórias, padrões, nomenclaturas, expectativas, tudo aquilo que você sente, que você está vivendo, mas você está pronta para descamar, está pronta para deixar essas folhas irem embora. O que você faz? Você coloca tudo isso no papel e você tem algumas opções. Você pode queimar, que é o que eu adoro, você pode enterrar, você pode dissolver na água e depois soltar aquele papel de volta para a terra. Dá para a terra porque a terra sabe o que fazer com isso. Terceira prática, a pergunta do equilíbrio. O que na minha vida eu sinto que está desequilibrado? O que está muito iluminado e precisa de sombra e o que está com muita sombra e precisa de luz? A ideia do Mabon não é você resolver tudo, mas é você ganhar clareza no que está acontecendo nesse processo e ser muito honesta com você nesse momento de início de outono,
onde a energia vai para dentro. Mabon não é uma data no calendário, ele é um convite para você confiar na sabedoria dos ciclos, para você confiar nessa voz interna que está sempre guiando você. É um momento para você honrar o que foi colhido, e para isso você precisa ter clareza do que foi colhido nesse processo. É um momento para você soltar sem dramas aquilo que precisa ir, que nem a sabedoria da árvore, e para descer com dignidade em direção à transformação, que nem Perséfone. A roda gira. Ela sempre girou. E com a roda você também gira, porque dentro de você também existe esse processo. A roda é você. Se esse vídeo tocou algo em você, me conta nos comentários. O que você vai colher nessa colheita? Pode ser uma frase, pode ser só uma palavra, mas eu quero muito saber. Feliz Mabon, loba! A terra te recebe. É uma grande alegria para mim estar fazendo esses vídeos e conectar com essa comunidade de mulheres. Se você quer saber mais sobre a Sacred Lobas, lê aqui na descrição que tem um pouquinho de informação, de cursos. E muito em breve outras coisas vão estar acontecendo. Que esse ciclo traga grande crescimento, grande compreensão pra gente. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Gratidão!